Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. O programa de hoje vem trazer um tema muito quente: as fake news. Recebemos em nosso programa Josemari Quevedo. Ela é assessora de imprensa na agência Smartcom, inteligência em comunicação, formada em jornalismo e mestre em comunicação e informação pela URGS e doutora em políticas públicas pela UFPR. Doutora Josemari Quevedo, muito bem-vinda ao nosso programa. Suas considerações iniciais aos nossos espectadores. É uma satisfação fazer parte do programa, né, e trazer aí um debate tão rico e tão atual, né, para compartilhar aí com a audiência do programa. E estamos à disposição para responder as perguntas. Ah, perfeito. E olha que vão ter muitas perguntas, viu, doutora? Ótimo. Doutora Josemari, a gente estava falando sobre fake news, né? O título do nosso programa aqui é fake news. E a gente tem um conceito de fake news como notícias falsas, né? Ou imprecisas. Fale para nós aí um pouco sobre o que são, né? As fake news. Bom, as fake news, na tradução direta, são as notícias falsas, né? É uma importação que a gente teve aí de um conceito, né, dos Estados Unidos, principalmente, onde esse fenômeno também aconteceu com muita força. E aqui no Brasil a gente ficou conhecido aqui no Brasil como fake news. Mas esse conceito, ele também tem carregado aí um outro critério, que é a produção de desinformação. Então está embutido aí, na verdade, não só falsear uma notícia, mas também outros processos como deturpar um fato, divulgar uma notícia com uma data errada. Tudo isso faz parte de um caldo que é a desinformação. Então a gente tem aí, né, 2 conceitos, na verdade, né, que se revelam tanto como uma notícia falsa, uma notícia inventada, mentirosa, quanto uma notícia que desinforma, ou seja, um fato que existe, mas que está mal contado. Há ali uma história por trás que não está narrada da forma que deve ser. A gente tem que também considerar, né, segundo o professor Wilson Gomes, que é um teórico da comunicação, que esse é um fenômeno da área de comunicação muito atrelado ao jornalismo. Por quê? Porque são notícias falsas. E as notícias falsas são produzidas pelo campo jornalístico. Só que nós sabemos, né, que também um boato, uma viralização no WhatsApp de uma opinião é uma fake news. Então extrapola o campo do jornalismo e traz aí para a sociedade um desafio muito grande, que é se posicionar, né, diante desses fatos aí que a gente não tem muito controle sobre. Doutora Josemari, você, né, falou sobre a questão de notícias falsas, né, de notícias imprecisas aí, e também tocou num ponto muito importante, né, sobre a questão da opinião. Existe um liame muito tênue aí, né, na liberdade de expressão e opinião. Fala um pouco para nós sobre isso, doutora. Anderson, esse é o grande desafio, né, na nossa sociedade contemporânea, não só no Brasil, mas em outros países, que é delimitar o que, que é uma opinião do que é uma notícia. E as fake news, elas agem muito sobre o compartilhamento rápido de opiniões. Nós temos a liberdade de expressão, todo mundo tem, né, o direito de expressar a sua opinião. O que não pode acontecer é, no caso, eu confundir uma opinião minha, né, com um fato que eu quero acreditar, né, de uma maneira concisa, no sentido de que aquela opinião eu acredito e a minha bolha digital vai acreditar também. O que são as bolhas digitais? Vamos explicar, né? As bolhas digitais são os grupos, né, na internet que a gente convive. Então as opiniões, elas circulam muito facilmente nesses grupos. O que não dá para fazer é acreditar que a minha opinião é um fato da realidade, porque muitas vezes pode não ser. E aí que é o problema da discussão da liberdade de expressão, porque a liberdade de uma opinião caluniosa, por exemplo, vai contra os direitos, né, resguardados pela Constituição, pelos direitos, né, aí de uma série de crimes previstos, como crimes de opinião. Se você, por exemplo, dá uma opinião racista,
Obviamente, essa opinião vai contra os preceitos da liberdade de expressão. Então, há que se cuidar aí muito dessa linha tênue, né? Do que é uma opinião correta, digamos assim, do que é uma fake news e se eu estou confundindo essa minha opinião pessoal com um fato da realidade. E, obviamente, há opiniões, e a gente tem que estimular a opinião, porque a opinião é quando nos posicionamos, e é importante nos posicionarmos sobre os fatos da realidade, faz parte da cidadania a população ter a sua opinião, mas temos que cuidar também da possibilidade, né, dos limites dessa opinião. Então, é nesse sentido, né, ter a opinião com cuidado, com respeito aos preceitos da liberdade de expressão, e também ter a distinção em relação a essa opinião, ela de fato é um fato jornalístico, ela é um fato que condiz com a realidade para eu estar propagando ou não? Ou é só uma mera opinião? Eu quero te provocar também nesse sentido de que, já que a gente está falando, né, sobre a questão das fake news e também das opiniões aí, né, e muito bem colocado, se fere a dignidade das pessoas, né, porque a Constituição ela vem defender isso, a dignidade da pessoa humana, a que se atribui ao crescimento, né, e a difusão dessa informação? Porque, como você fala a questão do jornalismo, e a gente percebe muito no dia a dia que muitos jornalistas eles emitem muitas opiniões ao invés de retratarem os fatos como deveriam ser, né, ter acontecido e como são. Como é que você atribui a isso? Porque a gente está falando sobre as fake news, sobre a questão da opinião, que pode se tornar uma fake news. Então, nesse ramo jornalístico que a gente percebe, porque existe o editorial no jornalismo, mas a gente percebe que hoje em dia há mais opiniões pessoais ou de vieses ideológicos, a gente sabe disso, não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Uhum. Como você vê isso sobre as opiniões que acabam se tornando uma fake news? Porque são jornais que têm uma credibilidade, mas que ali às vezes não retratam a realidade como aconteceu, e aí acabam com a sua opinião maculando a verdade aí. Tem um espaço no jornalismo, né, que é dito de opinião, em que inclusive o jornal ele não se envolve, né, ele se isenta, tem ali os espaços em que eles dizem, no jornal não representa necessariamente a opinião aqui expressa. Esses espaços geram, obviamente, uma opinião pública. E os editoriais jornalísticos também têm esses vieses, né? Então é importante que o leitor, que as pessoas saibam identificar esses espaços para que não confundam com a opinião geral, né? Então, o que é necessário aí para as pessoas identificarem? A gente, no campo do jornalismo, chama de literacia midiática, que é a capacidade das pessoas lerem, interpretarem e entenderem como a mídia se expressa, para que não haja essa confusão, né? Por exemplo, saber que a Folha de São Paulo tem lá um posicionamento claro contra o governo, por exemplo, né? E isso muito é expressado pelos editoriais e pelo editorial do jornal. É errado fazer isso? Não, não é errado. O jornal pode ocupar o seu espaço definindo uma opinião, defendendo um ponto de vista. Mas é importante que fique claro para o leitor, para a audiência, que aquela é uma opinião do jornal. E que aquilo fique claro e que não se misture com a realidade necessariamente factual, né? Porque a gente tem duas realidades aí, a realidade da opinião e a realidade dos fatos. Porque a gente não tem como discutir, por exemplo, se eu pegar esse copo e colocar ele para a direita, a gente pode ter muitas opiniões sobre esse copo, mas todos sabem que ele foi para a direita. É fato isso. Então, o jornalismo ele tem o desafio justamente de deixar claro o que é o factual do que é uma mera opinião. Perfeita colocação. Outra questão também que o nosso espectador aí que está nos assistindo e está vendo que o tema ele é de extrema importância, como que o espectador ele pode identificar as fake news? Como que ele pode identificar?
Não é uma tarefa muito fácil, né? Te coloquei em Porque saia justa aí, né? Porque, sim, né, é bem complicado, mas é importante a sua é. informação aí, porque Mas as fake news, elas têm algumas marcas, as principais fake news. Nós estamos aqui falando de fake news e para ficar claro em casa, né? O que é uma fake news? Ela é uma notícia deliberadamente criada com a intenção de ter um objetivo escuso. Isso é uma fake news, correto? Obviamente, tem veículos que erram. E aí a gente tem que diferenciar o erro do veículo, né? Por exemplo, trocou o nome de uma pessoa, é fake news? Não, não é. Foi um erro de apuração, foi um erro factual. Mas quando tem uma máquina de produção midiática por trás daquilo, é uma fake news. Então, elas têm como marcas principais, por exemplo, títulos muito polêmicos, né? Títulos que saem um pouco do padrão do que a gente está acostumado a ver na mídia comercial, aquele principalmente. sensacionalismo, né? Exatamente. Um sensacionalismo muito grande, caçando o clique para a pessoa ir ali, apertar o botão e ver. Muita diferenciação em relação ao que a gente estava comentando antes, do que está no título e do que está no conteúdo da notícia. E geralmente um ponto de vista só sobre a notícia, porque o que é interessante do jornalismo é trazer um fato e esse fato ele ter várias abordagens sobre aquela situação, né? Uma liberdade de opinião, uma liberdade de enfoques sobre um determinado assunto. E quando não tem isso, é só um lado da história, desconfie. E outra coisa é a qualidade dessas informações, né? Como é muito fácil a gente ganhar ali de notícia, né, na nossa dieta diária. De manhã, acordamos, já tem uma série de notícias no WhatsApp que a vizinha compartilhou, que o condomínio mandou, que a amiga também compartilhou, enfim, várias situações ali que a gente já consegue de manhã perceber que tem notícias no feed do seu WhatsApp, e é muito fácil a gente já compartilhar. E essas notícias, geralmente, a gente tem que, então, ter essa criticidade. Ué, esse título tá meio estapafúrdio, tá meio tosco, né? Tá meio diferente do que eu tô vendo na televisão, que eu tô vendo nos diferentes canais de televisão oficial, né? Porque a gente tem aí SBT, Record, o próprio canal do programa, enfim, uma série de canais, a Rede Globo, e aí a gente sabe que é diferente do que está sendo falado lá. Aquela notícia não está circulando muito. Então já é um sinal. Mas é obviamente verdade também que as máquinas por trás das fake news, das produções de fake news, estão investindo cada vez mais em tecnologia. E cada vez mais estão mais especializadas. E é com essas que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. E aí a gente tem que ver se é uma notícia muito polarizada, se é uma notícia muito polêmica e questionar. Vale a pena eu replicar essa notícia? Será que é verdade? Muito bem colocado, doutora Josemari. E eu sempre digo que é importante você ouvir mais de um canal de notícias, uma fonte de informação, para você também, que é importante, você, espectador que nos assiste. É importante que você, tendo conhecimento, e esse é o tema do programa, Cidadão Bem Informado, Seus Direitos Preservados, é que você desenvolva sua crítica a respeito daquela informação que está sendo repassada, para saber se aquilo procede realmente. Sim. E busque outras informações. Tenha alternativas para que você possa criar um senso crítico, saber, olha, isso aqui é uma fake news, isso foi uma opinião, isso não reflete realidade. É isso que é o objetivo. Pessoal, esse primeiro bloco vocês viram o quão importante foi, e tem muito mais no segundo e no terceiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, toma uma aguinha, fique com os nossos apoiadores e a gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês. Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade.
Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta e o tema de hoje é fake news. Aqui a doutora Josimari Quevedo está nos dando uma aula do que é fake news. E é muito importante, nos tempos que vivemos e principalmente pós-pandemia, termos informação correta, saber identificar as fake news. Doutora Josimari, nós tivemos uma pandemia onde muitas pessoas ficaram em casa, né? E o acesso às mídias intensificou, né? A gente sabe disso, porque a pessoa no ócio ali, digamos assim, entre aspas, né? Tinha acesso a essas mídias. E a gente sabe também que sempre existiu notícias falsas, mas houve uma disseminação muito maior de fake news. E agora, nessa pós-pandemia, né? Como que isso da pandemia para o pós-pandemia, como que essa influência das fake news vem para nós agora e como que a gente vai lidar com isso? Bom, nós estamos na pós-pandemia, né? Deu uma arrefecida. Podemos dizer que as fake news também deram uma arrefecida. Agora elas estão se dirigindo mais para o movimento eleitoral, que é um ambiente, né, que também proporciona muito. Mas o que ficou de lição da pandemia, né? Nós ficamos isolados. Então, o valor de uma comunicação digital, de uma notícia, era muito esperado, né? Todo mundo estava muito ansioso ali para saber o que vinha de novidade, né? As questões da vacina, principalmente, as notícias sobre a vacina emergiram com muita força. E aí nós tivemos muitas fake news em relação à própria vacinação, né? E foi aí um movimento que a gente também acompanhou em relação a questões de anticiência, movimento anti-vacina, as pessoas questionando a veracidade da vacina. Nada contra quem questiona e quer se cuidar, não é essa a questão, mas a questão a gente teve muitas notícias pró e contra a vacina. E desse ambiente polarizado, como eu já mencionei, é que surgem com muita força a questão da fake news. Então, nós trouxemos para o pós-pandemia agora, embora, como eu já falei, tenha melhorado bastante, nós não estamos vivendo mais um ambiente tão forte, porque voltamos a ter contato com as nossas redes sociais, presencialmente, então isso dá uma diminuída muito grande, as pessoas também ficam mais calmas, né? Não tem mais aquele ímpeto de estar compartilhando, de estar em contato, de estar replicando notícias muitas vezes sem conferir, sem checar se é verdade. Isso acalmou muito. Mas agora nós temos digamos, uma onda de fake news que fala sobre a relevância, ou seja, a importância ou não de tomar as doses subsequentes da vacina. Esse é o núcleo de fake news que mais tem saído agora, né? Por outro lado, as pessoas também ficaram um pouco mais críticas, é verdade, né? Com a emergência ali na pandemia, todo mundo aprendeu, né, a perceber, opa, isso aqui tá meio estranho, por que eu não vou tomar vacina? Ou por que eu devo tomar vacina? Vou virar jacaré, não vou virar jacaré? O que tá acontecendo? Então, é um aprendizado, né? Foi um ano quase, né, de isolamento que nós tivemos no Brasil, com a indicação de ficar em casa, e esse período nos ensinou muito sobre fake news e sobre pandemia também. Muitas pessoas melhoraram as suas fontes de informação também, então na pós-pandemia nós estamos com um cenário muito mais positivo. Perfeito. É muito bom, né, a gente ter esse senso crítico, né, porque você deu um exemplo muito importante sobre a questão da vacina, né, porque existe também uma liberdade do cidadão de escolher se ele quer tomar vacina ou não, né? A gente sabe que viveu num momento ímpar na humanidade, que foi uma pandemia global, né? O próprio nome já diz pandemia, e isso acabou deixando o medo e as pessoas que aproveitaram desse medo para criar informações que levassem as pessoas, né, naquele momento, porque existe algo por trás que é o medo, não tomarem a vacina, Sim. né? E até também se cuidarem, né, preventivamente. Então, como era algo novo, né? Então, tudo era dúvida no momento. E nós estamos vivendo esse momento ainda, né? É tudo muito novo. Por exemplo, Tudo as novo. vacinas estão nas suas fases ainda incompletas de teste. Sim, Então, a gente ainda está vivendo esse novo. A pandemia vai repercutir, né, em termos noticiosos, em termos de teste, em termos de credibilidade,
pelos próximos 8 anos. Sim. Isso se nós não tivermos um novo problema. Exatamente, já temos agora a varíola do macaco, né? Então, assim, o que a gente fala, pessoal, você tem que obter informações de diversas fontes e você ter a sua crítica, né? E a sua liberdade de escolha. A gente sabe que quando a gente fala sobre o seu posicionamento, a sua liberdade de escolha, qual que é a importância de haver um posicionamento crítico das pessoas, que a gente está falando isso desde o primeiro bloco, perante o que circula, né? Principalmente nas redes sociais e o WhatsApp, doutora Josemari? É muito importante a gente conferir aquela informação, buscar, checar aquela informação. Coloca no Google a informação, veja se ela está em outros veículos, veja se ela está nas principais agências, né? Na Agência Brasil, na agência da Folha mesmo, na agência do Estadão, nesses veículos... A própria Gazeta do Povo também. A própria Gazeta daqui do Paraná. Povo, exatamente, é um veículo bastante difundido aqui no nosso território. Então, é muito importante que você perceba se aquela notícia ela tem respaldo em outros lugares, se ela tem diálogo, né, com outras situações. Outra situação também indicada é que você compartilhe essa informação com seus amigos no sentido de perguntar se recebeu uma notícia que você está desconfiado, da onde veio essa informação? Você sabe se ela é verídica? Quem foi que passou para você? Converse sobre aquela informação antes de mandar para frente, né? Então, é muito importante que se tenha esse senso, né, de se envolver com aquilo antes de replicar, porque é assim que a gente breca, né, impede que essa notícia ela se espalhe com mais força ainda, porque com o WhatsApp, com a força das mídias sociais, é muito fácil, né? A gente... É exponencial, né? Exponencial. A gente apertar um botão e pronto. E a gente se sente parte, uma autoridade, às vezes, porque aquela notícia tem a ver com nossos valores sociais, tem a ver bem com o que eu acredito. Mas, poxa, será que o que eu acredito realmente é verdade ou é só uma opinião? É isso que a gente tem que se questionar. Você tocou num ponto muito interessante sobre valores, né? Uhum. Sociais, e isso tem muito a ver com a ética, né? Sim. Porque qual que é a questão da ética envolvida nisso, doutora? Porque a gente está entrando agora numa seara muito interessante que também vai fazer com que você, espectador, tenha o seu senso crítico. Presta atenção. E a ética envolvida nisso aí? A ética é uma questão central, mas ela é muito difícil de punir. Por quê? Porque a gente sabe que as fake news, ela tem uma situação hipotética de aquilo ser ou não ser um falso noticiário. Até o ponto que se prova aquilo, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é, se uma notícia tem indícios de fake news, a gente já percebe que há ali uma questão ética de responsabilidade de quem está replicando. E a partir do momento em que você também toma conhecimento daquela notícia e replica, você pode passar a ser responsável por impedir que ela siga ou, se replicar, ser responsável por o espalhamento daquela informação. Então, a responsabilidade é base, né? É muito base. Entrando no campo do direito, já que é uma seara muito interessante, com uma abordagem e estudos muito legais sobre fake news, a gente tem aí crimes mais previstos quando a fake news injúria alguém, calunia alguém e difama alguém, porque também temos isso, principalmente na polarização política, né? Quando tem esse problema da polarização política, injuriar um candidato, difamar uma pessoa, é muito fácil, né? É uma opinião, é uma crítica ali, a crítica se transforma entre os políticos num ataque. Então, você replicar essa notícia pode estar infringindo daí em crimes de honra. E aí a gente já entra no campo do direito, num campo previsto com leis específicas que podem, né, tá dando um problema bem maior. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão ética por duas questões, né? A responsabilidade de você estar replicando, de repente, sem saber, mas de forma ingênua, um conteúdo que é falso, e também, né, de estar replicando um conteúdo que difama profissionalmente ou pessoalmente uma pessoa
e aí o problema é mais grave ainda. Doutora, você tocou num ponto muito importante, que é sobre o que a gente está vivendo hoje, né? A gente está em uma campanha política, né? Um período eleitoral. E ontem circulou nas mídias sociais aí um vídeo que eles decapitaram a cabeça do presidente e chutando, falando que aquilo dava um prazer, não sei o quê. Então isso tá... Ou seja, a gente percebe que as mensagens, que é muito importante quando você fala de responsabilização, eu posso ter minha opinião, que eu vejo o seguinte, eu posso ter minha opinião, mas eu não posso ferir o direito, porque o meu direito ele vai até onde começa o direito do outro. Não, eu posso gostar de alguém, ou posso não gostar de alguém. Isso não me dá direito de isso para as mídias sociais e pregar uma desinformação, ou mesmo aquilo que você falou, né? Tem a injúria, calúnia, difamação, que são crimes previstos aí no Código Penal, mas também você tem aí um crime muito pior, que é você desejar a morte de alguém. Se você faz uma decapitação e você pega a cabeça de alguém e joga, isso é muito sério. Então, eu acho que nós temos que sopesar, nós temos que balancear, tudo é equilíbrio na vida, né? Eu posso ter minhas opiniões, eu posso ter minhas divergências, mas eu tenho que respeitar. Primeiro é um ser humano, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Essa informação que está me chegando, eu posso não gostar de alguém, eu vou passar isso para frente? Então, eu tenho que me colocar no lugar de que eu também sou um corresponsável naquilo que eu estou propagando, que é o que você colocou, muito bem. E isso a gente traz para nós o senso de responsabilidade. É o que está faltando muitas das vezes. Existe uma brincadeira nos palitos de fósforo. Se você não quer que aquele fogo continue, tire aquela cabeça do fósforo. Então, assim, se aquela informação não é útil, ela não vai agregar, não passe para frente. É esse senso crítico. A gente conversava no intervalo que existe muitos títulos de mensagens, de vídeos que são sensacionalistas, só para você, que eles chamam de clickbait, aí, né? Para você entrar, ver, para dar clique. Gente, analisa se aquilo ali realmente tem conteúdo, porque a gente vai muito por títulos de mensagens e vai passando, sendo que na verdade não tem nada que agrega e pelo contrário, vai denegrir alguém, né? Doutora, e essa fase de eleições aí, como que está, na sua percepção, as questões de fake news, né? Porque está muito quente está começando agora, né? Começaram os debates aí. Sim. E o que no seu sentir aí está por vir ou já tem percebido de fake news aí? Bom, é interessante ver, nós temos um observatório no meu grupo de comunicação eleitoral, um grupo de pesquisa ligado à Universidade Federal do Paraná, e nós temos observado, né, pelo observatório, que essa efervescência já está acontecendo. E considerando, eu gostaria de comentar o que você relatou sobre esse caso da cabeça rolando e tudo mais. Esses tipos de produções, né, elas são apócrifas geralmente, né, são consideradas notícias falsas, mas elas têm uma questão de fundo mais grave ainda, que são produções de ódio. E aí, crimes de ódio são muito importantes, né, no Brasil atualmente, e eles acontecem diante de uma polarização muito grande. Então, quando a gente tem, por exemplo, um vídeo muito agressivo, né, sobre um determinado candidato, seja ele do lado que for, é importante que, né, saia do ar esse material, porque pode incentivar, de alguma maneira, atos violentos, né? Então, a gente tem aí essa situação, né, de querer banir o adversário. É essa característica que tem aí, que também, para além, né, das questões de difamação, injúria e calúnia, nós temos as situações de crimes de ódio. Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação. Nós tivemos nesses 10 anos de comunicação eleitoral do grupo de pesquisa, um debate muito importante sobre isso, e é muito importante que as pessoas tenham consciência, né, de não odiar o adversário. Faz parte da democracia, né, você ter o adversário. Se não tiver um oponente, o jogo perde a graça. Então, a eleição, né, é um momento único, né, em que as pessoas podem expressar sua opinião, mas tem que ser levado mais na esportiva também.
E o que a gente tem visto é uma forte corrente de fake news de todos os lados possíveis, né? Todos os lados possíveis estão produzindo, há os batalhões, há os militantes, né, com muita vontade de compartilhar e defender o seu lado. Mas é importante as pessoas ficarem mais atentas ainda em ver, se aquela informação ela é muito agressiva, toma cuidado, não passa para frente. Então é muito legal assim a gente ter acesso à informação, mas é mais legal ainda nós controlarmos e termos, né, um crivo crítico para também produzir conteúdos de qualidade. Foque nas propostas do seu candidato. O meu candidato é bom porque ele vai fazer isso, o meu candidato é bom porque ele fez aquilo. Então foque no lado positivo, no lado da esperança, no lado racional, no lado da mudança, do que você quer para a sua vida como cidadão. Bacana, doutora. Olha, pessoal, esse segundo bloco já foi fantástico. A gente vai para mais um intervalo comercial. Não sai daí, fica com os nossos apoiadores, a gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. O tema de hoje, a gente está tratando de fake news. E estamos aqui com a doutora Josimari Quevedo. Doutora Josimari, a gente começou a falar no segundo bloco sobre as questões eleitorais, né? Uhum. E uma coisa que talvez o espectador possa estar se perguntando, mas quem que define o que é fake news? A gente começou a falar sobre isso no primeiro bloco, né? Mas é algo que, para deixar o nosso espectador, assim, mais avivado sobre isso, né? Quem que define o que é fake news? Como a gente falou antes, é um fenômeno, né, que está dentro do campo do jornalismo, a produção de fake news, e o que define ela é justamente o método de apresentação, né? A gente tem aí as agências de checagem, né, os tribunais já tomando as rédeas do que é fake news, para julgar o que é, quando é crime, quando não é. Então, nós temos instituições que estão se posicionando. Mas quem vigia, o vigia. Aí você vai me perguntar, né? As agências de checagem, né, que surgiram com esse movimento de fake news, né? Quem que vigia? As agências, né? Quem é que vai dizer assim, mas as agências também não cometem erros? E aí a gente volta, né, para as regras do campo jornalístico. Uma fake news, ela não tem apuração, além de ser falsa, ela não tem precisão e ela busca atingir um objetivo específico, um alvo. Então, geralmente, está por trás dela uma intenção de denegrir alguém, de fazer uma crítica exacerbada e mentirosa em relação a uma pessoa, de montar um fato que pode ser explicitar ali uma raiva incomensurável, como o exemplo que você deu do vídeo, né, da cabeça. Então, tem uma série de coisas que marcam essa notícia como falsa, como fake. E essas checagens, elas são uma apuração que cada um vai se policiando, né, num movimento em rede. Determinada agência tem um posicionamento, daí vem outra agência e tem outro posicionamento, e elas ficam, né, ali se cobrando mutuamente para que tenha o melhor produto, o melhor conteúdo verdadeiro. Então, é um movimento em rede que a gente tem de checagem mútua, mas não tem alguém, né, uníssono, ninguém está passível de não errar, né, e não cometer, né, esses deslizes. Mas aí a gente tem que ver quando é que tem a intenção por trás de produzir uma fake news, o que é diferente de, por exemplo, um erro. Você colocou muito bem isso aí, doutora, e eu acho que é bom o espectador também ficar ciente de que quando a gente vai checar informações em jornais, em veículos de comunicação, tem que estar atento aos grupos, porque existem grupos jornalísticos
que a mensagem que eles passam em um jornal é a mesma no outro, Uhum. mudando apenas alguma palavra. E isso acaba fazendo com que aquela mensagem que é fake news se torne, entre aspas, verdadeira. Então é importante você checar outros veículos de comunicação que não pertençam àquele determinado grupo, Sim. porque isso acaba induzindo você, espectador, a uma falsa realidade, tá? Então é um senso crítico que a gente está colocando aqui. E no caso aí, doutora Josimari, como que o cidadão pode denunciar as fake news? Porque a gente falou, né, no bloco anterior, de chegou uma mensagem, se eu passo essa mensagem para frente, eu sou um corresponsável, né? Sim. Então, mas chegou para mim, eu não quero passar, eu quero fazer uma denúncia. Como que o cidadão pode fazer? Ainda tem no Brasil um certo atraso em relação a isso. Por quê? Porque a gente não tem um órgão específico, uma vez que ainda não temos tipificado o crime de produção de fake news, né? Ainda não é, porque incorre muito na questão da liberdade de expressão, incorre muito na liberdade de expressão. Então, há aí uma situação que fica um pouco o cidadão à mercê da sua própria inteligência para ir atrás. Então, a ideia é, se for uma fake news política, você procurar, né, os órgãos do Tribunal Superior Eleitoral. E também, na sua cidade, tem, né, as sedes dos tribunais regionais eleitorais que têm ações locais específicas para combater fake news. Então, se for política, temos esses caminhos. Perfeito. E a gente falou sobre a questão dos órgãos, das instituições que estão trabalhando nesse sentido. Mas existe algo muito emblemático no Brasil hoje sobre o inquérito das fake news, né, que está correndo no STF. Isso, se a gente entrar na seara jurídica, assim, eu como advogado, Uhum. a gente vê assim, várias ilegalidades nesse inquérito, na forma como ele é conduzido. Fale um pouco para nós aí sobre essa questão, na sua visão, do que está acontecendo nesse inquérito do STF sobre as fake news. Esse caso polêmico aí, doutor. Esse caso polêmico ele vai ficar mais polêmico ainda com agora, né, uma campanha muito acirrada e muito polarizada. É um inquérito que ele está tramitando bastante lentamente, né, que não define exatamente de uma forma concisa o que é a fake news, mas, por outro lado, ele pode fazer como efeito positivo, né, que eu tendo a sempre ver o lado bom das coisas, né, para sempre trazer soluções ao invés de só problemas. Ele pode empurrar, por exemplo, para que o Congresso aprove logo, né, o que é uma fake news. Então, o projeto de lei de fake news. Esse é um ponto positivo dessa tramitação que está ocorrendo dentro do STF. Mas ele tem uma série de problemas, né? Ele quer que determinadas pessoas não cometam determinadas expressões, então isso vai frontalmente à liberdade de expressão. Eu acho que essa é a parte mais problemática, né, do que está acontecendo a nível do STF. Eu fiz essa provocação, doutora Josemari, porque está tão assim, em voga essa questão da fake news, e por termos hoje um órgão como o Supremo Tribunal Federal, quando eu digo na questão de ilegalidades, porque é o mesmo órgão que se diz vítima, é o que julga, é o que denuncia, ou seja, fere todos os princípios constitucionais e do processo, né, do processo. E o que eu vejo é o seguinte, deveria, assim, como eu falei, polêmico, para a gente debater realmente, eu acho que isso cabe a você, espectador, também ter um senso crítico, analisar isso, né? Tudo na vida a gente tem que ter o lado bom, e analisar também aquilo que não está sendo bom, que aquilo aqui é ruim, porque isso faz parte da maturidade, da democracia, do debate, né, para saber se realmente isso é viável ou não, porque a gente entra muito numa seara subjetiva, né, sobre a questão da opinião, e aí a gente viu o que é opinião. Já tem na lei o que é calúnia, injúria, difamação, né? Então, se aquilo você emitiu uma opinião, falou algo que feriu, né, esses crimes, você vai ser responsabilizado. Sim. Mas você colocar aqui determinadas situações vai ser crime de fake news, assim, ao meu humilde entendimento, eu vejo que isso é algo que tem que ser debatido a longo prazo, não só na seara do Superior Tribunal de Justiça, mas eu acho que seria caso de
o próprio parlamento decidir, porque ali é a casa do povo, né? Então eu vejo assim, eu coloquei essa pergunta justamente para a gente trazer isso, para que, eu acho que tudo é importante, você espectador que está nos assistindo, nós temos que oxigenar o senso crítico, para que as pessoas possam ter um ar para respirar, para poder dizer, olha, esse que é o grande barato, que é o legal da democracia, é ouvir opiniões, sejam elas favoráveis ou divergentes, porque eu acho muito importante, eu costumo dizer, que você ouvindo o não fundamentado, ele vai te trazer reflexões de que você pode estar no caminho certo ou errado. Porque quando a gente só ouve sim, 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 vou dar um exemplo na família. Uhum. Se você diz sim, sim para seu filho, você está levando ele para um caminho ruim, porque ele não vai saber ouvir um não. Mas se você diz não, 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 ele vai achar que tudo que ele fizer está errado. Sim. Então tem que haver um equilíbrio nessas Claro. questões. E isso parte de você ouvir o outro, né? E aí eu pergunto para você, doutora, hoje o brasileiro, né, para ele se informar mais, você vê que ele está lendo mais ou ele está simplesmente, digamos assim, ele não está mastigando bem as informações, ele está apenas pegando aperitivo, e isso está levando com que as pessoas repassam mais informações que são fake news, que não são verdadeiras? Você também tem essa percepção? Sim, nós lemos, né, muito rápido e muito os títulos, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos próprios sites, né? Clicamos ali, lemos o primeiro parágrafo e às vezes a notícia mais importante está no final. Então, temos que, né, nos aprofundar e muitas vezes é uma maneira também de reconhecer, né, uma fake news lendo todo o material. A partir do momento que você lê, não seguir só pelos títulos. Então, é muito importante a gente ter uma criticidade de buscar mais informação, né? No Brasil, nós temos como principal veículo de comunicação a televisão, né? Onde as pessoas se informam mais. Mas nós temos um crescimento absurdo, né, de pessoas consumindo os materiais digitais, né, as matérias, as notícias. Então, temos que ter mais criticidade e mais vontade de ler o material por inteiro. Às vezes, ao invés de ler várias notícias, é importante que você, obviamente, compare, leia diferentes veículos, mas que procure se aprofundar, pelo menos em uma delas, duas delas, lendo todo o conteúdo, né? E ter diversidade de fontes é muito importante, como você falou. Então, compare com os outros veículos, leia veículos de diferentes matizes para ter a melhor opinião possível. Nossa, fantástico. Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa e agradeço imensamente, doutora Josimari, a sua presença aqui. O que você trouxe para a gente, eu tenho certeza que você, espectador, a partir de hoje, vai ter um olhar diferente para as informações. Espero que esse programa cause esse efeito em você. Eu gostaria das suas considerações finais. Eu que agradeço estar aqui pela oportunidade de falar sobre esse tema tão interessante, né, que nos desafia tanto, e desejar a todos um bom período eleitoral, com informações qualificadas, né, e que tenham aí, né, a criticidade que tanto o Anderson falou aqui e que é muito importante para a qualidade da nossa democracia e para a nossa cidadania. Doutor, muito obrigado. Olha, você, espectador, que ficou conosco até o final, tá? Nosso muito obrigado. E este e outros vídeos estão disponíveis nos nossos canais, nossas plataformas digitais, no YouTube, no Instagram, Facebook e no Spotify. Não deixe de se inscrever em nossos canais, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, porque aqui tem informação boa e séria, tá? Porque aqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Nos vemos até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá!